Olá, olá, boa noite. Boa noite para você que vai acompanhar a gente agora. Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que vai assistir isso depois. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim eu tenho um fundo com bolinhas. Hoje eu vou conversar com a Heloísa. Eu e a Heloísa vamos falar um pouquinho sobre tiro esportivo. Então, se você quer saber mais da modalidade e se você quer saber um pouquinho sobre outras modalidades que eu ainda não trouxe, comenta aí pra gente, fala como que é isso pra você, o que você quer saber e coisas assim. Se você ainda não sabe o que eu faço aqui, eu venho aqui de quintas-feiras fazendo live para vocês, mostrando possibilidades de esporte adaptado e possibilidades do que dá para fazer depois de uma lesão ou já nascendo com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Esse é o meu papel aqui de quinta-feira. Só avisando que esta quinta é a última live do ano, mas todas as outras lives que eu já apresentei estão aí gravadas para vocês, então você pode ir lá assistir, estão todas no perfil, vai ser bem legal, mais uma conversa aí para enriquecer e para trazer conhecimento, para trazer informação para quem não tem, certo? Então, deixa o convite aí para todo mundo e se você tem algum amigo, algum parente que você acha que vai ter interesse no que a gente vai falar aqui, manda para ele, encaminha, compartilha, que é isso que a gente tem para fazer. Certo? A gente está aqui para mostrar conteúdo, a gente está aqui para mostrar possibilidades. Então, é isso que eu faço toda quinta. Se você sabe de alguém que precisa dessa informação, encaminha, que é bem legal. A Elo já entrou na live. Eu vou chamar ela para começar essa conversa comigo. Informações bem legais pra gente e eu não entendo nada de tiro esportivo e eu acho que ela vai trazer 1 milhão de informações pra mim. Boa noite, Heloísa! Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Ma- Deus. Maravilha! Primeiro, obrigada por você ter topado, obrigada por você disponibilizar seu tempo pra gente aqui do Integrando, para mostrar essa possibilidade de modalidade do que dá para ser feito, porque é o que eu falo aqui todas as quintas, as pessoas não conhecem o esporte paralímpico, as pessoas não conhecem as possibilidades do que dá para ser feito. Então, a missão que eu resolvi trazer com tudo isso é apresentar possibilidades, mostrar conhecimento e trazer pessoas incríveis, que nem você, que topa as doideiras sem me conhecer, sem saber quem eu sou. Então, brigadão de estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço, parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Sem dúvida é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa fica um pouco perdida quando é um recém, né? Tá recente na cadeira de rodas, a lesão é muito recente. E aí a pessoa fica meio perdida, achando, e agora? O que eu faço? O que eu posso fazer? Será que é só isso? Acabou para mim? Como que eu vou me reinventar? Né? Então, Exato. parabéns pela iniciativa. Com certeza traz muita informação de qualidade para todo mundo, né? Não só para quem está na cadeira de rodas, para quem gosta de esporte em geral, para quem patrocina o esporte, para profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia que às vezes não trabalham, não tiveram a oportunidade de trabalhar ainda com uma pessoa com lesão medular, né? É um mundo completamente diferente, cheio de desafios. Então, é informação de qualidade para todo mundo, para quem se interessar. Obrigada. É isso, né? A gente que está na área tem essa missão que é compartilhar conhecimento com quem não tem. E foi o que você falou, independente. Eu posso pegar 10 pessoas, 100 pessoas com a mesma lesão, com a mesma altura de lesão,
e cada um vai ter uma resposta, o corpo vai responder da forma diferente, a cabeça vai responder da forma diferente. E é essa a maior dificuldade de trabalhar na lesão medular, né? Nunca vai ser igual. Nunca é igual, exatamente isso. As pessoas, a maioria acha, né? Ah, tá na cadeira de rodas. Determinada cadeira de rodas serve para todo mundo. A gente já começa por aí. Não, não é bem Sim, assim. É completamente diferente. Cada um tem uma particularidade, cada um desenvolve de uma forma as suas habilidades, né? Cada um encara a deficiência de uma forma. Então, é muito particular, né? Cada um tem o seu jeito de lidar com a situação e de desenvolver também a sua desenvoltura física, né? Independente se é a mesma altura de lesão ou não, é muito particular o desenvolvimento físico de cada um. com certeza, é isso mesmo. Aproveita, se apresenta pra gente, conta quem é você, conta qual que foi sua lesão, qual a altura da sua lesão, como é que você caiu no esporte. Então, meu nome é Heloísa, eu sou de Vitória, Espírito Santo, município de Serra, na verdade, né? E eu sou hoje para-atleta de tiro esportivo. Eu tive, a minha lesão, ela é de nascença. Eu Uhum, tive a mielomeningocele, né? certo. Na altura da L3, L4. E eu andei até os meus 7 anos de idade. Andei normal, sem precisar de apoio, auxílio, cadeira de rodas, nem nada, né? E a partir dessa idade é que eu fui perdendo os meus movimentos. Eu fui caindo, minha musculatura foi atrofiando e a gente não tinha muita informação, né? Eu não gosto muito de falar a minha idade, não, tá, gente? Mas eu vou. Não precisa, não precisa. Quando eu era criança, a informação não é como hoje. A gente tem um mundo de informações. Mas na minha infância, os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Porque Uhum. como eu andei até os 7, 8 anos de idade, eles falavam para minha mãe assim que o que estava acontecendo comigo era coisa de criança, que logo, logo eu ia me recuperar e que eu ainda seria uma campeã de corrida, né? Essa Nossa. não era uma deficiência. Então, assim, era tudo, era um tiro no escuro, né? Então a minha mãe ela me levava muito aos médicos, fazia muitos exames para saber qual era a procedência e tal, e não diagnosticavam nada, eles não tinham muita informação. Com os Uhum. 12, meus 12 anos de idade foi que um exame mais específico que eu tive que sair do meu estado para fazer, tive que ir para Belo Horizonte para fazer. Nesse exame eles viram que a mielomeningocele, ela tinha como consequência um tumor dermoide que tinha crescido, né? E ele fez uma bola de nervos e esse tumor, ele se alimentava do que eu me alimentava. Então eu era muito magra, eu era muito raquítica, muito magrela mesmo. Parecia aquelas crianças que, né, têm desnutrição, alguma coisa do tipo. Comia, Ah, comia e era bem sequinha, assim. E a partir daí é que eu fui fazer o tratamento correto, passei por cirurgia para retirada do tumor, tive que fazer várias cirurgias para porque a minha virilha, essa parte da perna, né, ela era muito encolhida. Tronco, eu era curvada, toda curvada, uhum. né? Minha perna não esticava, então eu tive que fazer cirurgia para soltar os tendões. Então, a minha adolescência, tudo aconteceu na minha adolescência. Minha adolescência foi muito turbulenta, muito complicada, depressão, aquela coisa de querer morrer, não querer encarar a situação, entendeu? Porque na minha cabeça de criança, eu voltaria a andar, Uhum. né? Eu pensava assim, bom, é só um período, ok, agora já descobriram, eu vou voltar a andar logo, a reabilitação vai me ajudar a voltar a andar. Só que aconteceu totalmente diferente do que eu imaginava. E aí, quando a Uhum. minha ficha caiu que não, eu não vou voltar a andar, eu preciso reinventar a minha vida numa cadeira de rodas, eu preciso me reabilitar aqui e saber como que vai ser daqui para frente, eu não aceitei.
Tá, Eu isso não você tinha quantos acredito. anos? Eu tinha 14, 15 anos, mais ou É menos. bem no meio da adolescência, né? Você imagina, a adolescência já é uma questão complicada, uma fase complicada, Sim. né? Então, quando a gente se entende lesionado, medular, na adolescência e tem que aceitar essa situação, tenta aceitar essa situação, foi a fase mais complicada da minha vida. Tá, imagino. Pois é. E aí tive todo um tratamento, né? Eu faço hoje, desde essa época, eu faço Uhum. tratamento no Sara Kubitschek, né, de Tá. reabilitação. E aí eu comecei um tratamento muito forte com psicólogo, para passar por essa situação, tentar aceitar essa situação e começar, de fato, não só a reabilitação física, mas principalmente psicológica, aprender a lidar com essa situação toda, né? Uhum. E foi quando demorou muito tempo para eu aceitar que eu tinha que estar na muleta e em determinados momentos eu tinha que estar na cadeira de rodas, eu tinha que revezar esses dois, né, essas duas formas de locomoção. Eu não queria cadeira de rodas de jeito nenhum. E teve momentos em que eu queria desistir da vida. Eu pedia para minha mãe, eu falava para minha mãe que eu queria morrer, que eu não queria viver mais naquela situação, eu não queria viver. Eu Nossa, falava exatamente isso. sua mãe deve ter enlouquecido, coitada. A minha mãe foi uma guerreira, viu? Era Eu daquelas imagino. ali que eu me lembro que eu ia para a escola e a gente não tinha condição financeira, assim, a gente era bem, bem pobre mesmo. E não tinha como pagar um transporte para ir para a escola né? E aí a minha mãe ela me colocava na garupa de uma bicicleta e ela não sabia andar de bicicleta, mas ela me colocava na garupa de bicicleta porque eu não tinha cadeira de rodas também na época e eu já não conseguia andar mais. Ela me colocava na garupa da bicicleta e ia me empurrando até a escola, mas ela falava: "Você vai estudar, você vai ter educação". Entendeu? Ela queria que Caramba. eu fosse igual às outras crianças, assim, que eu me enxergasse como as outras crianças. E aí eu me lembro que ela arrumou um trabalho na escola onde eu estudava. Ela arrumou um trabalho de faxineira para poder estar perto, né, se eu precisasse e para que eu não abandonasse a escola. Minha mãe foi muito guerreira. Ó, incrível. Sua mãe, parabéns pra ela, no mínimo. No mínimo, parabéns, né? Ela foi aquela pessoa que quando eu quis desistir mesmo, ela estava ali. Não, você não é diferente. Você não vai ser diferente dos outros. Você não vai ter uma educação diferente. Você vai encarar a situação e tal. E eu agradeço muito a Deus por ter nascido nesse lar, nessa situação com essa pessoa, entendeu? E aí, Você, eu não você tinha é filha nada. única, Elô? Não, eu não sou Não. filha única. Eu faço parte de uma família de 7 filhos. Cara, sua mãe já 7. começou guerreira aí. Já é guerreira aí, eu sou a do meio. Tem 3 acima e tem 3 abaixo, entendeu? Caraca. Então, assim, imagina, ela dividia a atenção entre todos os filhos e ainda eu solicitava ainda, mas eu precisava de mais atenção por conta de toda a minha situação. E ela criou todo mundo ali com a mesma educação, no mesmo patamar. Minha família é uma família que é a minha base, entendeu? É aquela família que realmente joga para cima, vai lá, faz, você pode, você consegue, a gente ajuda. A minha família sempre foi muito assim. Muito E bom, aí, muito bom. eu nunca tive nada a ver assim. Eu nunca. A minha família sempre teve meus irmãos sempre jogaram bola, futebol. Eu tenho um irmão que ele é bodyboarder. A gente mora perto da praia, então surf, bodyboarder. As minhas irmãs, eu tenho uma irmã que ela é educadora física. E sempre tivemos uma veia ali no esporte, mas eu não via para mim nada que se encaixasse. Ah, Tá. não, né? Achava lindo, maravilhoso. Os Jogos Olímpicos eu ficava maravilhada vendo, mas eu não via nada que eu me encaixasse assim, como atleta para atleta. Uhum. E aí eu estudei, me formei,
Fiz faculdade, não concluí a faculdade, mas, né, parei quase ali. Enfim, e eu estava trabalhando numa multinacional, um serviço excelente, em 2010, quando eu tive que me ausentar do serviço porque eu estava sentindo muita dor na coluna. Tá. Isso já passei pelo processo de reabilitação e tal, já estou ali nos meus 23, 24 anos, mais ou menos. Você vai acabar entregando a idade até o final. Me avisa me entregar, hein, que eu faço as coisas Beleza. mesmo. E aí, eu trabalhando na empresa, né, eu comecei a sentir muita dor na coluna e tal, e tive que voltar para Brasília para fazer novos exames. Quando eu voltei para Brasília, fazendo os exames, o médico descobriu que eu estava com um tumor na coluna. Esse tumor estava entre as vértebras, ele estava descalcificando as minhas vértebras, né? Uhum. E só que ele não sabia se era um tumor dermoide ou se era um tumor maligno. E aí foi ali quando o meu chão desabou de novo. Eu já estava reabilitado, já estava bem, aceitando a situação, estudando e tudo. E aí, de repente, eu tive que me afastar do serviço para tratar dessa situação. Porque eu não conseguia ficar mais sentado o tempo todo e eu trabalhava sentado. Então, eu tenho que mudar de posição várias vezes no dia, várias horas no dia, né? Sim. E aí, quando ele pediu o meu afastamento do trabalho, eu encontrei, ele me passou uma medicação, que eu dormia o dia inteiro, porque eu sentia muita dor. Mas essa medicação não ia sarar o tumor. Era só mesmo para amenizar a minha dor. Uhum. E eu sou muito ativa, assim, eu sempre gostei muito de fazer, muito independente, fazer as minhas coisas, sair e tal. E aí eu não me conformei com aquilo, de ter que tomar remédio, ficar dormindo o dia inteiro, e depois acordar e tomar remédio de novo e dormir. Eu não me conformei com essa situação, achei muito estranho. E eu tenho um primo que ele estava fazendo faculdade de Educação Física na Universidade Federal aqui do Espírito Santo, e ele me falou, a gente conversando e tal, ele falou, por que você não faz alguma atividade física? Eu não fazia nada, academia, nada. Eu conheço, meu professor, ele é um profissional de educação física que trabalha com para-atletas. Ele é atleta, ele é técnico de natação da seleção capixaba de paradesporto. E Uhum. aí eu super me interessei. Me dá o telefone e tal. E entrei em contato com ele. E eu não sabia nadar nada, mas ele foi super assim, atencioso, conversou comigo e tal, funciona assim, assim, assim. A gente aceita para fazer uma hidroginástica. Vamos fazer uma Uhum. hidroginástica. E eu fui. E aí comecei na hidroginástica, achei maravilhoso a hidroginástica, porque a água ela te envelopa, né? E na água eu não precisava, eu andava assim, eu achei fantástico. Porque eu entrava na água e eu conseguia andar sem auxílio de ninguém, dando passos assim. Eu falei, gente, é maravilhoso. A água é sensacional. E aí, comecei fazendo a hidroginástica, gostei e tal. E ele começou a me ensinar a nadar. Vamos aprender a nadar e tal, fazer bolinha, aprender respiração, aquela coisa toda. Sim. Ok. Em menos de um ano, com um ano, eu aprendi a nadar, o meu desenvolvimento foi excelente e ele me chamou para fazer parte da equipe paralímpica de paradesporto de natação. Eu falei, como assim? Não, vamos viajar com a gente, você vai participar da competição e tal. Fui na primeira competição, eu já trouxe medalha, já fui campeã e tal. E foi assim que eu comecei no esporte, pela Tá. natação. Dessa forma, pela natação. Só que aí Uhum. em 2015 eu tive uma lesão no meu ombro. Por sobrecarga, né? Empurrar cadeira, andar de muletas, a natação e tal. Foi uma sobrecarga muito grande. E no mesmo clube funciona o tiro esportivo. Uhum. E aí o Como que pessoal chama do o clube, Lô? é o Clube Álvares Ó, Cabral. tá. Clube Álvares Cabral de Vitória. É um dos principais clubes aqui do estado. Uhum. E aí, um dos técnicos, ele queria começar o tiro paralímpico.
E eu nunca Uhum. tinha encostado nesse tipo de equipamento, nem nada. Achei super sem graça. Falei, não, não dá pra mim. Eu ficava pegando, todo tiro que eu dava, eu levava um susto. Eu falei, não, esse negócio não é pra mim. Muito estranho. Mas aí a gente foi indo, ele foi me incentivando. Não, é legal e tal, não sei o quê. Vamos lá treinar e tal. Beleza. Eu fui indo. Teve uma época que eu parei, sumi, fiquei uns 6 meses afastado do tiro e continuei na natação. Eu fazia natação Uhum. aquela coisa mais leve, mais mesmo para manter o físico, né? E Tá. aí, teve uma vez que ele me encontrou na rua, estava saindo da natação, ele me encontrou no ponto de ônibus e falou assim: Olha, seu lugar no tiro tá lá, volta. A gente vai ter uma competição esse ano, quem sabe não dá para você participar e tal. Falei, tá, vou voltar, mas, tipo assim, só por educação, Desanimada. é aquela coisa assim: ah, tá bom, ele é tão educado, né? Eu vou lá ver o que que dá. E fui. E aí, nessa segunda vez que eu fui, aí eu já não consegui mais largar o tiro. Porque eu já fui, 4 meses depois, já foi a competição brasileiro de tiro esportivo. E aí, no Aí, brasileiro de tiro esportivo, eu já fiquei com o terceiro lugar no pódio, no feminino, aí eu me encantei. Falei, como assim? na verdade, Né? você gosta do pódio, você não gosta da modalidade. Já Eu tô entendi. achando isso, eu tô achando que o meu negócio é o... Mas, tipo assim, não tinha mais como eu continuar o meu rendimento na natação a nível competitivo mais. Sim, Porque, por causa do meu ombro, eu não queria fazer cirurgia. Pra gente que é cadeirante, uma cirurgia no ombro é muito pesado. Você tem que ficar. Imagina, você precisa do ombro para fazer transferência, para caminhar, né? Tudo é no ombro. Então, a sim. cirurgia seria muito puxada. E eu optei por não fazer a cirurgia. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria largar o esporte. Porque eu sempre tive em mente assim, cara, um dia eu quero fazer parte da seleção brasileira. Eu quero chegar até a seleção brasileira. Eu sempre falei isso, entendeu? Então, quando eu me vi obrigada a ter que optar pela natação, eu não fiquei muito chateada. Foi muito difícil abrir mão da natação. E aí eu vi no tiro uma oportunidade. Eu falei, cara, de repente eu posso realizar o meu sonho no tiro, Uhum. né? E aí comecei a me dedicar. E apesar de eu atirar com o braço direito, que é o braço do meu ombro machucado, a musculatura que eu uso é diferente, porque na natação é movimento de rotação intenso. E no tiro Sim. é isometria. Então, assim, não me incomodava, entendeu? Uhum. Então, fui para a competição, já ocupei ali o terceiro lugar e todo mundo falando, nossa, o pessoal na competição, você tem muita chance e tal. Primeira competição você já fez essa pontuação, você não pode parar. E todo mundo incentivando muito. E aí eu continuei no tiro. Falei, tá, então eu vou, vai ser isso daqui, vou me agarrar nisso daqui. Eu Uhum. falo que não fui eu que escolhi o tiro, foi o tiro que me escolheu. Eu acho que foi o pódio que te escolheu, mas. E a partir daí, de 2015, final de 2015, foi que eu comecei a treinar o tiro mesmo para alto rendimento. E aí eu cheguei na seleção brasileira, já participei de várias competições internacionais, Copa do Mundo na França, 2 vezes em Dubai, Colômbia, internacionais foram só essas. E eu tenho sonho olímpico, né? Eu tenho sonho olímpico. Sempre. Sempre tem um Sempre. sonho olímpico. É lógico. Ah, é o ápice dos jogos, né? De todas as competições. Então não tem como não sonhar com uma Paralimpíada, É verdade. É verdade. né? Então, eu acho que você tá certíssima. Tóquio tá aí, né? Batendo na porta. Então, dá tempo. Se não for Tóquio, tem a França. Já em 2024 vai chegar assim, gente. É verdade. Você tem toda E a razão. o legal do tiro é que, tipo assim, a natação, você precisa começar muito cedo, né? A natação, Uhum. outro esporte, o halterofilismo e tal. Você precisa começar muito cedo. Geralmente os atletas começam muito cedo. Eu comecei na natação muito tarde. Não sabia nadar nada. Eu aprendi a nadar, já era adulta. Então, Uhum. obviamente, o meu rendimento já não ia ser mais, já não ia mais ser tão competitivo, né? A ponto de
de bater um atleta que já nadava desde criança, né? Eu teria ainda esse problema por conta da idade. E o tiro, o interessante do tiro esportivo é que é um tiro que ele tem uma longevidade, ele é um esporte que ele tem longevidade. A gente compete Sim. hoje com pessoas, com atletas de 50 anos de idade. Você imagina, enquanto você estiver enxergando bem, você está atirando. Você tem força para pegar a arma, você está atirando. Olha, eu vou te contar que uma das primeiras lives que eu fiz, né, foi com a Nilda. A Nilda é do arremesso de peso. A Nilda tá com 54 ou 56 anos, eu não lembro direito qual que é a idade dela hoje, mas é por aí. E a Nilda ainda é atleta de alto rendimento, do arremesso. Olha só que legal. Hoje, nessa competição, né, a competição passada, desculpa, do brasileiro que teve pelo Comitê Paralímpico ano passado, já tinham muitos atletas do halterofilismo, alguns atletas do halterofilismo, de algumas outras modalidades que já estavam migrando para o tiro por causa dessa longevidade que o tiro tem, entendeu? Uhum. Então, já assim, já estou numa certa idade, onde eu não vou poder mais continuar no esporte, na minha modalidade, peraí que eu vou procurar outra modalidade, vou para o tiro esportivo. Porque Com é um certeza. esporte muito interessante. Vamos começar a contar um pouquinho como é que é essa modalidade, né? Eu não entendo nada de tiro esportivo, né? Óbvio que eu dou uma lida para vir conversar com vocês, porque eu, como professora de educação física, todo mundo acha que eu tenho o dever de saber todas as modalidades, né? É um absurdo, impossível. Então eu tenho vivência em algumas coisas, em outras nada. E eu já trouxe muita coisa aqui que eu não entendo nada, né? E para mim tudo bem de falar isso, não tem problema nenhum. Claro. Elo, as provas são mistas ou as provas são separadas por gênero? Nós temos provas separadas por gênero, né? E provas mistas. Tá. Geralmente, as provas de ar comprimido, que são as provas a uma distância de 10 metros, essa prova ela é separada por gênero. Tem a feminina e tem a masculina. Uhum. Mas as outras provas de 10 metros, tiro rápido, de ar comprimido, ela é mista. 25 metros, calibre 22, ela é uma prova mista. 50 metros, calibre 22, é uma prova mista. Então, na verdade, a gente só tem uma prova por gênero no Paralímpico, na minha classificação, vamos dizer assim. Né? Tá. Eu atiro de arma curta. Então, a minha Tá. classificação é SH1, que é de acordo com a minha lesão, a altura da minha lesão, né? São duas classes só, não é isso? São duas SH1 e SH2. Isso, SH1 e SH2. A pistola, geralmente, ela só tem o SH1, que Tá. divide em SH1A ou SH1B. A diferença é que o SH1A, ela atira, a gente não pode usar nenhum tipo de encosto, é costas livres, né? Se você Uhum. atira sentado, você tem que atirar com as costas livres. E o SH1B, você pode, dependendo da sua classificação, ter um mínimo de imposto ou, né, vai depender do que o juiz, do que o médico colocar na sua classificação, mas você pode ter um imposto. E o SH2 usa algum tipo de implemento para ajudar no braço, não é isso? Para ajudar Exatamente. no Geralmente o segurar a SH2 arma. Isso, geralmente o SH2 é só para as armas longas, Tá. carabina. Eu só atiro de pistola, Uhum. arma curta. Então, o SH2, eu não vou saber te dizer exatamente, porque a carabina não é a minha área. Não tem Mas problema. é como se fosse assim: o SH1 na carabina, ele tem menor comprometimento. E o Sim. SH2 é como se fosse, ele já tem um comprometimento maior. Geralmente é o pessoal que tem a altura da lesão maior, comprometimento nos braços, e aí ele usa geralmente uma mola, um apoio e tal, para poder igualar, né, o nível ali de competição. As provas dentro dos Jogos Paralímpicos tem todas essas modalidades que você falou, tanto a carabina quanto a pistola. Sim, E daí tem todas essas distâncias que você falou, 10, 25 e 50? isso, tem todas essas distâncias. A única Tá. prova que não tem hoje no calendário paralímpico
é o tiro rápido de 10 metros. Essa ainda não entrou no calendário paralímpico. Mas o O que que restante, é, o, o que que é um tiro rápido, Elô? Só para eu entender. é um tiro rápido, é uma prova onde a gente tem que atirar uma distância de 10 metros e a gente tem que dar 5 tiros em 7 segundos. 5 tiros em 7. Em 7 segundos a gente tem que entrar na posição e dar 5 disparos. E esses 5 disparos tem que ser o melhor possível. Porque as pessoas perguntam assim, como que funciona a prova? São quantos tiros? São 60 Uhum. tiros, vamos supor. O feminino de 10 metros. São 60 tiros. O masculino também. Ah, tá. Tem outra coisa também que eu queria falar. Porque, geralmente, em algumas competições, tem diferença de tempo, né? Entre feminino e masculino. Uhum. O halterofilismo tem diferença de quilos, né? Que levanta feminino e Sim. masculino. No tiro esportivo, a gente atira exatamente a mesma quantidade de tiros e na mesma quantidade de tempo. É por isso que não tem muita diferença, assim, é só uma prova que separa feminino e masculino. O resto é tudo misto, porque é tudo a mesma coisa. Tá. Entendeu? Então a gente tem que fazer a mesma pontuação que os homens, se a gente compete com eles, se a gente quer ir para o pódio com eles. É exatamente o mesmo tempo que a gente vai atirar, a mesma estratégia de prova, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença por causa do gênero, entendeu? Ok. Sim. O tipo de Então, arma é o mesmo também. A arma não mesmo muda. A arma tem o mesmo peso para todo mundo. é tudo, quando a gente chega numa competição, tudo, a gente passar por uma inspeção de equipamentos. Que aí eles vão ver se o gatilho tem que estar, tem um limite de gatilho. Se ultrapassar o gatilho, você não pode participar da competição. O peso da arma tem que ser o mesmo, o tamanho da arma tem que ser o mesmo. É tudo padronizado, entendeu? Uhum. Tem toda uma regra. Ninguém pode ter Tá. um equipamento diferente do outro. Só difere nas marcas dos equipamentos. Aham. Mas tem um padrão para os equipamentos olímpicos e principalmente para participar das provas paralímpicas, né? Porque aí você iguala todos os atletas. A gente tem que estar Sim, ali todo mundo e- nivelado. isso é maravilhoso. É excelente, eu Sim. acho. Quer dizer, eu acho. Porque antes, essa questão da quantidade de tiros mudou recentemente, acho que tem 2 anos praticamente que mudou. Antes as mulheres atiravam só 40 tiros nas provas femininas. E os homens Tá. atiravam nas provas masculinas 60 tiros. Aí tal, discutiram lá, viram que não existe uma relação e tal, não existe nada que impeça. Então as mulheres começaram a atirar 60 tiros. Igual Eu os homens. acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu também. Vou contar um segredo. Deixa eu ver se tem muito homem aqui nessa live. Eu adoro quando é de homem, gente. Eu adoro. Ai, ai. Mas Oi, é louco. gostoso porque a gente fica ali no mesmo nível. Então, quando você Aham. compete com um homem, que você vai pro pódio, é muito legal. Eu imagino. O custo desses equipamentos é muito alto, Elô? É alto. Equipamentos olímpicos não são fabricados no Brasil. Geralmente são equipamentos. De nenhuma modalidade é incrível. Exatamente. Geralmente, assim, Geralmente não, né? São equipamentos alemães, suíços, onde são os equipamentos top, né? Uhum. E aí são equipamentos que variam muito. Por exemplo, uma pistola de ar, que é o equipamento mais barato. A pistola de ar, ela custa em torno de 10 a 12 mil reais, dependendo da marca do equipamento, dependendo do dólar, depende de tudo isso, né? Os Sim. Ah, equipamentos o dólar tá baratinho, né? Tá tranquilo de comprar tá equipamento agora. ótimo, tá excelente para comprar equipamento agora. Os equipamentos de calibre 22, aí já tem equipamentos aí de 24 mil reais, 25 mil reais, entendeu? Caraca. Fora as munições, que aí a munição ela é vendida caixinha com 60. Num treino você usa muito mais do que 60. Meu Deus. Então o tiro esportivo ele não é um esporte, ele não é um esporte muito acessível assim, em termos de, sabe? É muito gostoso. A gente enfrenta muito preconceito quando a gente fala assim, eu sou atleta de tiro esportivo. Uhum. As pessoas já têm
uma mentalidade diferente quando se trata de tiro, de revólver, de arma e tal. Por isso que a gente nem usa falar arma, revólver, nada disso. É equipamento esportivo, né? Mas tem muito preconceito em torno disso por falta de conhecimento, porque se você pegar o tiro esportivo, estudar o tiro esportivo na essência dele, o que o tiro esportivo realmente trata, você vai chegar à conclusão de que todo mundo deveria fazer o tiro esportivo. Porque é uma coisa que mexe muito com o seu psicológico, assim, em termos de trabalhar a ansiedade, de trabalhar a respiração, de tomar atitude na hora certa, de não tomar atitude por impulso, porque isso tudo influencia no tiro. A gente não pega simplesmente a arma e dispara. Não. A gente tem que pegar o equipamento, sentir o equipamento, respirar, pensar no tiro certo, trazer à sua memória o tiro certo, tentar replicar o tiro certo, o peso, o puxar do gatilho tem um momento certo. Então é tudo muito minucioso, é muito detalhezinho, tem a visada que você tem que estar olhando, tem que fazer a visada correta. Não as pessoas pensam assim, que você está olhando para o alvo. Não, eu não estou olhando para o alvo, eu estou fazendo a visada, eu estou olhando alça e massa. O alvo é só uma referência. Então é muito detalhezinho, sabe? E isso tudo a gente traz para a nossa vida, para o nosso cotidiano, dia a dia. Então o tiro ele acaba se tornando muito interessante por conta de todos esses detalhes. Hoje você consegue viver só do esporte? Hoje eu ainda estou afastada do trabalho. Tá. Né? Eu tô ainda no auxílio doença. Eu tenho bolsas, porque eu estou entre as 3 melhores, né? Os 3 melhores atletas do país. Já tenho bolsa federal e bolsa estadual. Dá para viver, mas eu não vou dizer para você que dá para viver do esporte, porque o meu equipamento é muito caro. Sim. Então, para eu comprar um equipamento, tem que me planejar praticamente uma bolsa inteira, entendeu? Sem me comprometer com nada, só para o equipamento. Então, não vou dizer para você que eu consigo viver do esporte. Não, eu não consigo viver do esporte. Se for para eu, sem patrocínio, sem outros patrocínios, o que eu não tenho também, não dá para viver só do esporte. É uma coisa que a gente tem trazido bastante nas lives, a dificuldade de ter patrocínio, né? Ainda no Brasil, infelizmente, é o país do futebol e não é o país das Paralimpíadas, não é país de esporte paralímpico nenhum, né? Apesar de estar crescendo, apesar de ter uma maior visibilidade hoje, porque quando tem Paralimpíadas acontece transmissão em rede aberta, ainda falta muito, né? Apesar de ter muitas medalhas e a gente está sempre entre os países mais bem colocados, né? O Brasil tem atletas incríveis, mas ainda falta muito olhar para o esporte paralímpico, né? Exatamente. Tem já crescemos muito, como você disse, crescemos muito, ganhamos um espaço, isso é muito legal, mas é tudo muito superficial ainda. A maioria das pessoas ainda usa como se estivesse querendo se aproveitar da imagem do paratleta, entendeu? Ainda tem sempre muito. então, é sempre aquela ideia ainda de superação, o capacitismo, né? Meu, não é isso. As pessoas são normais, as pessoas são iguais qualquer outra, essência ou não. É só uma busca de um sonho igual qualquer outra pessoa. Pô, meu sonho é fazer o quê? Tal coisa. Então eu vou atrás disso. Seu sonho era ser atleta da seleção e hoje o sonho é ir para uma para, né? Só que para isso acontecer você precisa de um investimento e precisa se dedicar para isso. E é isso que as pessoas precisam entender. Exatamente. A pessoa não tem aquela credibilidade assim. Você não tem aquela credibilidade, tipo, a pessoa te enxerga e fala, eu vejo que você tem um potencial, eu vou te ajudar a chegar lá. Não. A pessoa quer que você chegue lá primeiro e aí depois ela tira proveito da sua imagem dizendo que te patrocina. Entendeu? Isso é horrível, é terrível, porque, tipo, o caminho mais árduo é chegar lá, né?
E aí, óbvio que eu não estou dispensando patrocínio nenhum. Se aparecer um patrocínio agora, eu vou ficar feliz da vida. Mas, quando você começa ali do início, você está acreditando no atleta. Você não está duvidando da capacidade dele, dizendo, se você chegar lá, eu te ajudo. Não, não é isso. Existe toda uma base, toda uma história que precisa ser construída, todo um caminho que precisa ser percorrido para você chegar no topo. Aí, quando você já está lá no topo, aí as pessoas vêm, agora eu quero te patrocinar. É mais um uso, na verdade, desculpa falar isso, mas é exatamente isso que eu sinto. É mais um uso da imagem da pessoa do que realmente se importar com o esporte enquanto inclusão, sabe? Enquanto inserir a pessoa na sociedade através do esporte ou inserir a pessoa no esporte pelo potencial dela. Sim. É mais ou menos isso. Mas isso, se a gente for transpor para a vida real, vai muito além, né? Porque se for pensar em acessibilidade das cidades, cara, não existe, né? Acessibilidade dentro de escola, principalmente em escola pública, não existe, né? E aí, se você transpor isso para a parte mais básica, já não existe, imagina no esporte. Exatamente. A gente não tem a cultura do esporte, né? A gente Não. não é igual aos outros países que já começa ali do esporte desde criança e tal, não. Eu costumo dizer que o atleta no Brasil, ele é atleta porque, cara, ele nasceu para aquilo mesmo. Porque ele briga contra tudo e contra todos, atletas e para-atletas. Porque ele tem aquela vocação, sabe? E ele vai atrás da oportunidade, não é oportunidade, ele cria aquela oportunidade. Atleta no Brasil é assim. E aí é difícil demais viver no Brasil do esporte, porque as pessoas perguntam assim, você faz alguma coisa? Você trabalha? Eu trabalho, eu treino pra caramba, meu Deus, eu enfrento 2 horas de ônibus da minha cidade até o meu local de treino, entendeu? Eu vivo Caramba. em torno disso. É muita coisa, eu vivo em torno disso. É academia, é fisioterapia. Não dá tempo de fazer outras coisas, de conciliar outras coisas. Para mim, né, que mora distante, e para vários outros atletas. Então, as pessoas não enxergam ainda assim, o esporte como a profissão. Não, elas enxergam como um lazer. Tudo bem, você é um engenheiro e tal, e aí nas horas vagas você é atleta. Isso não existe, gente. Ou você faz bem feito, treina bem feito para ser um atleta de ponta, e para isso você precisa de dedicação, de tempo, de investimento, ou então você só vai lá e ok, participa e tal, mas sem comprometimento. Nós somos atletas, o atleta hoje paralímpico, ele tem um comprometimento com o esporte, então a nossa vida ela é toda voltada para isso. Uhum. Eu falo, né? Eu sou uma grande incentivadora do esporte, né? Porque eu trabalho na reabilitação há um bom tempo e toda oportunidade que eu vejo eu falo, vai que tem chance, né? E aí, se a gente for parar para pensar, quais lugares aceitam, quais lugares sabem trabalhar com isso? São poucos também, né? E aí é dificuldade em cima de dificuldade e vocês acabam, superando barreiras, transpondo barreiras todos os dias, porque é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A maioria das pessoas que trabalham hoje com paradesporto começa assim por uma curiosidade, né? Vamos fazer, vamos ver se dá certo, não sei o quê. Sim. Mas a maioria do trabalho que vai para frente são aquelas pessoas que são realmente apaixonadas pelo esporte, pelo paradesporto, que enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem potencial, entendeu? Não pelo coitadinho, não tem nada para você fazer, vem pro esporte. Não é assim. Não tem nada para fazer, vem pro esporte. Minha câmera tá horrível, metade da minha testa está cortando. Não, eu falei com você que eu estou em processo de mudança, né? Eu estou arrumando a mudança da minha casa, a minha tá uma zona aqui. Falou. Então eu estou aqui improvisando tudo. Então, tipo assim, a maioria das pessoas, elas enxergam
a pessoa com deficiência como se fosse dessa forma. Ah, coitado, ah, não tem nada para fazer, porque você não vai poder fazer mais nada daqui para frente. Então, vem para o esporte. Como se fosse a única coisa que ela fosse fazer da vida dela. Não, gente. A gente pode fazer faculdade, se você quiser fazer faculdade. Tudo. Você pode trabalhar se você quiser trabalhar. E você pode ser atleta se você quiser ser atleta. Pronto. Não é uma válvula de escape. É o que você quer ser. Me conta da sua competição da semana passada, porque você foi para uma competição semana passada. Eu fui para uma competição semana passada, foi o Brasileiro de Tiro Esportivo, pela CBTE, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. E os resultados foram muito bons, graças a Deus, né? Tivemos aí resultados excelentes, muito bons em algumas provas, e algumas provas os resultados foram excelentes. Tá. E aí eu voltei de lá com a campeã brasileira, né, na prova de ar feminino, campeã brasileira na prova mista de 10 metros, campeã brasileira na prova mista de 25 metros e vice-campeã na prova mista de 50 metros. Então foram resultados muito bons. Só isso você fez. Foi isso. Tá tranquilo, só isso. Parabéns no mínimo para você. Obrigada, obrigada. Fora campeonato brasileiro, que mais que você tem de marca, Elô? Eu tenho em Dubai, nós somos vice-campeões por equipe, fui vice-campeã por equipe. Eu, o Geraldo Rosenthal, que é um grande atleta que já participou de Olimpíadas, e o Ricardo Costa, que também é um excelente atleta de tiro esportivo paralímpico. Nós somos também vice-campeões em Châteauroux, na França, por equipe. Na Colômbia, eu fui vice-campeã no Aberto Internacional da Colômbia, fui vice-campeã de 10 metros na Colômbia, vice-campeã de 10 metros tiro rápido, e fiquei em terceiro lugar nos 25 metros, também, calibre 22 na Colômbia. Eu sou muito grata por todos os resultados até hoje, mas eu sou muito recente ainda no tiro. Eu tive uma evolução muito rápida no tiro, de 2015 até aqui. Mas as pessoas que. Eu sou a pessoa mais recente no tiro da pistola no cenário nacional. As outras pessoas elas já tiram há mais ou menos 8, 9 anos. Então eu tenho muito pouco tempo. Eu estou evoluindo cada vez mais, graças a Deus. E eu tenho muita coisa ainda para aprender. Cada vez que eu pego para estudar uma coisa diferente no tiro, eu falo, gente, mas isso eu não tinha percebido ainda. Porque é muito detalhe e a minha história no tiro ainda é muito recente. Entendeu? Então, é uma evolução. Eu estou num processo de evolução ainda no tiro esportivo. Tem chance de você chegar em Tóquio ainda? Ai, estou pedindo a Deus para que tenha. Com as marcas que você tem hoje, tem Então, como ainda chegar? a gente precisa de ver o que vai ter de competição internacional ainda para classificação para Tóquio, né? Tá? E aí a gente só consegue ter um parâmetro a partir disso, porque eu dependo de convocação do comitê, né? Para saber se eu participarei dessas provas ainda que vão selecionar para Tóquio. Vamos ver o que vai ser. Ah, vai dar certo. Com tudo isso de resultado. De mulher, hoje na seleção brasileira, você é a única do tiro? Não, de mulher nós temos aí a Débora Rodrigues, que ela participou também da Rio 2016. Já é uma atleta bem experiente no tiro esportivo. Tem a Beatriz, que ela também participa no tiro esportivo. E eu. Somos nós três, assim, de atletas de seleção brasileira, a nível de seleção brasileira. Temos grandes chances, né, Elô? O negócio é torcida grande e temos grande chance para isso acontecer, pelo jeito. Ah, obrigada. Tomara. Desse jeito, né? Vai fazer como?
Elô, você sabe informar quais lugares existem para as pessoas procurarem, se tiver interesse, para correr atrás da modalidade? Então, tem grandes clubes em São Paulo. Eu sei que São Paulo tem equipes de tiro esportivo, tem clubes, tem federações. Tem no Sul, o Sul é muito forte no tiro esportivo. Tem Tá. clubes praticamente em muitas cidades no Sul. Aqui no Espírito Santo, tem o Clube Álvares Cabral, que é o tiro, que é o local onde eu atiro. E Uhum. no interior também do estado também tem. Eu não sei te dizer o nome da cidade, mas precisa saber se, porque muitos lugares têm tiro esportivo, mas não é o olímpico ou paralímpico. É aquele Tá. mais esporte mesmo, entendeu? Não é, Uhum. ou então de combate e tal, não tem nada a ver com o tiro esportivo paralímpico ou olímpico. Mas se procurar tiro esportivo, estandes de tiro esportivo, colocar lá no Google, nas cidades e tal, tem muita coisa legal. O tiro esportivo está crescendo muito em todo o Brasil. Uhum. Em todo o Brasil. E o interessante é que esse final de semana agora que teve a competição, nós tivemos ali a comemoração do centenário da primeira medalha de ouro olímpica, que foi conquistada no tiro esportivo. Que legal. Então, o COB participou dessa comemoração, foi muito legal. E a maioria das pessoas não sabem que a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Brasil foi conquistada no tiro esportivo. Não faz nem E ideia. não faz nem ideia. Tem gente que não sabe nem que o tiro esportivo é modalidade olímpica. Você tem uma ideia? Exatamente. É difícil. Nossa vida é difícil, viu? Eu não tenho dúvida disso, né? Na verdade, cada dia que passa e cada dia que eu trago vocês para conversar comigo, eu tenho mais certeza, né? Dúvida já não tem mais. Eu sei disso. Mas a gente É, vai rompendo as barreiras e tentando, buscando esses espaços, como você está abrindo aí, para divulgar a nossa modalidade, divulgar o nosso esporte. por isso que a gente começa falando, né? Se você conhece alguém que pode se interessar por isso, encaminha isso daqui, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Então, encaminha. Como é que ficaram seus treinos durante a pandemia, Elô? Então, os estandes fecharam, né? A Sim, gente ficou igual bem tudo, né? todo mundo, né? Todos os Sim. atletas assim, ficaram meio perdidos, assim. E agora, o que que faz? Como é que vai ser e tal. Eu voltei a treinar, foi setembro, meados de setembro, mais ou menos. Então, eu treinei setembro, outubro, novembro, mas eu também, e o stand, ele voltou os treinos, e nessa pontuação acabou que a gente fez um treino de mais qualidade, Aham. né? Então, foi muito legal, assim. Às vezes a gente participa de uma prova e o rendimento e o resultado da prova não foi tão bom, mas a gente, como atleta, a gente sabe que a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente conseguiu, que a gente treinou. Mesmo que o resultado não tenha sido bom, mas o rendimento como atleta foi bom, então a gente sai da competição com aquela, pô, consegui praticar, colocar em prática tudo que eu havia treinado, mesmo que o resultado não tenha sido bom, mas foi proveitoso, entendeu? A gente tem Uhum. esse Sim. sentimento, assim. E aí É aquela coisa de... você Pode faz falar. alguma outra modalidade hoje para complementar o treino físico para o tiro? Hoje eu faço um trabalho de pilates, Uhum. né? E faço fisioterapia, Tá. reabilitação. Eu não adianta, né? A gente que é atleta, a gente precisa de fisioterapia o tempo todo, vai ser o resto da vida. É. Enquanto for atleta, vai precisar de um físio em cima. Mas é muito importante ter o tronco bem trabalhado, principalmente o tronco, porque a gente precisa estar sentado ali na mesma postura durante 1 hora e 15 minutos de prova. Então, a gente precisa trabalhar muito core, muito exercício de equilíbrio, isometria, o ombro. Então, tudo isso é complementação para o tiro esportivo. Sem Você falar falou no trabalho psicológico, né? Porque a gente precisa estar muito bem preparado psicologicamente.
era o que eu ia perguntar agora. Você falou que vocês fazem muito uma visualização, né? Uma mentalização do que vocês querem chegar e óbvio, do alvo, né? Por si só. Então tem um preparo de uma parte de treino mental também. E daí quem Tem, faz isso provavelmente com vocês é psicólogo. exatamente. O atleta de tiro esportivo, principalmente, o tiro esportivo é um esporte mental, é como o xadrez, né, o golfe, é um esporte Uhum. que as pessoas falam, olham assim e falam, ah, isso não exige muito do físico. Talvez, se você pegar uma arma, você vai ver que exige bastante do físico também, mas ele exige muito do seu estado psicológico. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de mentalização, respiração, muito trabalho de respiração. E essa questão mesmo de mentalizar a prova, mentalizar o alvo, de manter a sua rotina o mais, sabe, rotina mesmo, Uhum. possível, para que nada saia do controle, porque no tiro esportivo as coisas não saem do controle. Você precisa ter ali o passo a passo, muito bem claro para você seguir. Então, o meu dia a dia, eu procuro manter ali muito bem, sabe? Pautado o que eu vou fazer e tal, hora que eu vou comer, hora de treino, para que o meu estado emocional seja sempre o mesmo, sem aquela loucura de, não sei o que, e tá. Isso não Estado, funciona. estado emocional sempre o mesmo para mulher de TPM deve ser uma loucura treinar. Tem hora, meu filho, a gente vai na garra mesmo. Quando você tá de tempo engraçado, sabe o que eu pensei esses dias? Eu fiz um teste, fui para o treino, estava morrendo de cólica e tal. E eu imaginei isso, eu falei, caramba, meu treino hoje vai ser uma porcaria. Mas é aquele momento que a gente mais presta atenção, porque a gente não quer jogar o treino fora. Menino, o treino foi excelente, maravilhoso. É aquela superação emocional mesmo, sabe? Sim. Incrível, Mas, muito mas bom. tem dia que é tenso. Os hormônios não É, deixam. eu imagino. Por isso que eu falo, ser atleta homem é muito mais tranquilo do que ser atleta mulher, né? E Eu, daí pode falar, para desculpa. as pessoas, que eram de esporte coletivo como eu, né? Eu jogava handball. Treinar time feminino é igual entrar no inferno e falar, oh, junto meia dúzia de gente aí pra brigar, porque você tá louco. Eu ouvi um psicólogo falando uma vez, eu perguntei, né, se existe diferença assim no estado mental do homem e a mulher atirando. Uhum, E aí o psicólogo falou assim comigo que o homem ele tem muito mais facilidade de concentração uhum. do que a mulher. A mulher ela É faz porque ele várias não coisas consegue ao mesmo fazer. tempo. Ele não consegue fazer mais de Exatamente. uma coisa ao mesmo tempo. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, então ela tem um pouco mais de dificuldade de se concentrar numa coisa só. O homem não, o homem já foca naquilo ali e pronto, acabou. Né? Agora a mulher, ela tem. Aí é outra coisa que a gente precisa trabalhar, né? Porque a gente precisa ir contra a nossa natureza o tempo todo. O tempo O todo. tempo inteiro. Bom, eu vou te contar que nossa 1 hora de Instagram tá acabando. Infelizmente, porque eu Hum, podia ficar aqui conversando com você mais 1 hora fácil, fácil. com certeza. É, não sei se você tem previsão de vir para São Paulo em breve. Se tiver, me avisa. Eu vou adorar te conhecer pessoalmente. Eu não tenho previsão nenhuma de ir para o Espírito Santo, mas se eu for, eu te aviso. Porque eu falo que eu quero conhecer todos vocês, porque, meu, tem sido conversas incríveis, né? E obrigada, Elo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por disponibilizar seu tempo para mim e para Integrando e para mostrar para todo mundo que é maravilhoso, mesmo começando tarde, como você mesma disse. Eu não acho tarde, mas você disse que você começou tarde. E de trazer tudo isso pra gente, além da sua história que é incrível e a sua mãe que é incrível também. Ah, obrigada, obrigada. Eu que agradeço pelo espaço aberto.
Agradeço o pessoal aí que participou. Não deu tempo de ler, gente, mas eu vi aqui algumas perguntas. Não deu Eu tempo de fui tentando responder. colocar no meio. Pois é. Mas obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada pelas perguntas, obrigada pelo tempo de vocês, tá? E se eu for a São Paulo, sim, eu vou querer te conhecer, a gente vai conversar, vai ter um maior papo, Com tá bom? certeza. E precisando, a gente está aqui para trabalhar a favor do esporte paralímpico, trabalhar a É isso favor aí. da inclusão social. Eu sempre falo. Eu trabalho na reabilitação, então precisando de mim ou precisando do Integrando, que a gente tem a nutricionista do Integrando também, que está aí, ó, tá sempre comentando aí pra gente. E tem a doutora Sandra, que tá aí, que comentou agora também. A doutora Sandra é parceira do Integrando e é fisiatra. Então, precisando da gente, a gente está sempre aqui disponibilizando conhecimento, disponibilizando tudo que a gente pode para vocês. E a gente só tem de agradecer porque tem sido maravilhoso. Foi um ano muito bom para Integrando. Verdade. Obrigada, muito obrigada mesmo. Também não tem nada que reclamar esse ano, não, viu? Foi um ano difícil, de muita incerteza, mas terminamos bem. Estamos Com, vivos. é isso aí. Vivos e com saúde tá valendo já. Já Saúde, ganhou o ano. saúde. Exatamente, tiramos um grande aprendizado esse ano. E o que importa é isso aqui, é trocar experiência, é estar vivo, é aproveitar a vida todos os dias. Com certeza. Elô, brigadão. Boa noite para você. Obrigada. Sucesso. Eu espero te trazer aqui de novo depois da medalha de Tóquio, que daí a gente Ai, vem eu com uma quero, medalha. Eu espero muito você aqui depois de Tóquio para mostrar uma meu medalha para Deus. mim e contar como é que foi estar do outro lado do mundo, literalmente. Uau! Obrigada, muito obrigada. Beijo, Elô. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.